Bem-vindo você ao Café com o Luciano César. Nesse dia 8 de abril, aqui a gente tem o melhor do resumo das informações para você não passar vergonha e ficar sabendo de tudinho que está acontecendo aí no mundo. Então fica com a gente aí, vamos lá diretamente aos nossos vídeos. Eu tô aqui também com meu suquinho de laranja, né? E deixo para vocês aqui para a gente olhar nesse momento. Vamos lá diretamente às nossas notícias. Resumo das notícias e comentário das notícias atuais desta quarta-feira. Aqui você tem muitas informações, já vai ficando conosco aí para saber tudo que há de melhor. Então a pergunta de hoje é que uma civilização inteira partirá esta noite de terça-feira, de ontem para, enfim, nos horários que ele disse hoje nessa quarta-feira, né? E teria, na verdade, seria nessa madrugada de quarta-feira, de terça para quarta. Então vamos explicar um pouquinho. Aqui está o nosso cartaz, o Trump dando um checkmate nos escuros, né? Ele como o rei vencedor. E aqui vemos uma imagem também do dragão sendo combatido pelo São Jorge, né? O São Jorge e o dragão sendo combatido ali com a sua espada, acabando com o dragão. Não, essa é a grande imagem que a gente tem do derrota do maligno, né? O dragão representa a serpente, o mal, né? Então ali o cavaleiro templário, ali o São Jorge derrotando o maligno, né? Essa é a imagem que nós temos. E vamos ver aqui também amanhã, hoje nessa quarta-feira, os eventos finais, uma live com o professor Paulo Cassiano, maravilhosa, que vai ser hoje à noite às 19h30 no meu canal, né? Então aqui vamos lá, também temos o café de amanhã, é as sanções na mira do Brasil, né? Também um grande vídeo aí que está se mostrando aí. Então, nossas redes oficiais, entre no Despertos da Era de Aquário, que está muito bom, participe dos nossos grupos para ter interação direta comigo e você ficar sabendo de tudo. Além de tudo, Portugal, Lisboa, dia 31 de maio, você que é da Europa aí, né, se prepare que vai estar bom demais aí, bom demais, tá? Vamos lá, então, aqui está o contato para informações aí, se vocês quiserem. Vamos lá, uma civilização inteira vai partir essa noite. Vamos ver, isso quem é uma frase que disse o próprio Trump, ele disse, uma civilização inteira morre, né, essa noite, diz ele sobre o Irã, ou seja, parece que ele vai fazer o fim de um país, será que é isso? Vamos ver o que é a mensagem subliminar que há por trás disso. Então, o presidente Trump não está blefando, ele abençoou o grande povo do Irã, né? E o Irã, na verdade, está sendo resgatado. Acabe dos delitos da satânica da NOM que vivia ali no Irã, o anticristo vai partir esta noite, né? É isso que será derrotada, a ordem dos malignos que será derrotada totalmente. Então, uma civilização inteira vai partir essa noite para nunca mais ser trazida de volta, diz o Trump. São os últimos tempos para os malignos que ali estão, não para o povo do Irã. Então diz também que quando eles forem alagados pelo Mar Vermelho no 7º dia da Páscoa, né, eles sucumbirão. Então a falsa civilização iraniana, controlada por esses ayatolás, deve cair para que a verdadeira e gloriosa civilização persa, né, que ali é o Irã, a antiga Pérsia, né, possa renascer. Então o que ele está falando é uma simbologia que ele vai eliminar não com o Irã, mas o falso Irã. A civilização persa retornará e vamos tornar o Irã grande novamente. É uma frase que o próprio Trump disse. Vamos tornar o Irã grande novamente. Significa apenas uma coisa. Bem-vindos à Pérsia, que é o nome original do Irã. Ou seja, o Irã vai ter que trocar de nome também, porque ali era a antiga Pérsia, e ali que começou toda a situação da antiga Babilônia, que foi tomada pelos malignos e tomaram posse. Então é uma história muito longa que eu vou tentar explicar em breves palavras para vocês aqui. Então vamos falar um pouquinho das notícias que foram veiculadas já. Trump quer que o Hormuz seja reaberto a partir de hoje, né? E disse que ele tomaria até o petróleo ali do Irã. O Irã inteiro pode ser tomado amanhã, diz ele, por causa das ações que vão fazer. E o Trump dá o prazo ao Irã até as 21 horas de ontem, terça-feira, portanto agora nessa quarta-feira, né, já encerrou esse prazo e eles podem destruir o país em uma noite. Esse dia pode ser hoje, né? Vamos ver essas ações da noite, o que vai acontecer. E Israel também acaba com o chefe da inteligência iraniana e também a gente vê dos túneis gigantes que existem ali no Irã, tem túneis gigantescos que entram como caminhões e eles percorrem milhares de quilômetros e vão até todas as nações da Europa e outros locais da Ásia. São condutos assim que levam
muita coisa para todos os lados, só coisas ilícitas, evidente, né? Então tem túneis nos Estados Unidos que também tem mais de 1.600, conseguem transitar a 1.600 km por hora com os trens maglev, mas isso eu vou deixar para um outro momento, porque é nos Estados Unidos. Mas saber que também ali no Irã tinha, e esses túneis estão sendo estourados. Então, quem comanda o Irã? Quem comanda o falso Irã? E por que tiraram o nome de Pérsia e botaram o Irã? Que já faz algumas décadas isso, mas era a antiga Pérsia, né? Então, é o controle de toda essa cúpula mundial, Baal ou Enkidu, né, que são os deuses do Velho Testamento, Enlil, Baal, Marduk, todos esses falsos deuses pagãos, que comandam daí as famílias reais, das monarquias mundiais. Aqui vemos a coroa britânica, as coroas europeias, né, as coroas de vários países, Holanda, Bélgica, que são monarquias, Finlândia, controlam todas essas famílias reais, que são todos híbridos, nenhum deles são humanos, são todos híbridos, que aí esses híbridos controlam os Ilumes, que é os Rothschild, os Rockefeller, o Vaticano, as sociedades secretas e os sionistas, que são também abaixo das famílias reais, ou seja, eles controlam todos esses, a Rainha Elizabeth, essa turma do mal, controla toda essa segunda linha de poder aqui, né, os Rothschild, e especialmente esse central aqui, que inclui Israel, né? E aqui controla daí os líderes mundiais da ONU, né? Todos os grandes líderes mundiais, que controlam daí os políticos, presidentes, os artistas da grande mídia, que controla o povo, que vibra e dá força para eles se manterem no poder. Se não fosse o povo sustentando, eles não teriam o poder que têm. Então, o que o Trump quis dizer exatamente nesse momento é que essa falsa hierarquia que hoje se instalou no Irã e em Israel, que é comandada por Baal e por essa segunda linha aqui, no Rothschild, Rockefeller, Vaticano, sociedades secretas, termina esta noite. Ou seja, é a cabeça da serpente sendo cortada, sendo tirada, é o dragão, né, de São Jorge sendo abatido pelas forças da luz que virá. Então, repito, não é o povo iraniano e muito menos o povo de Israel, mas sim os infiltrados do mal nesses dois povos que dominaram a cúpula do mundo ao longo de todos esses anos, tá? Então, eu quero também... E o Irã, inclusive, ele repostou, né, que ele perdeu as chaves do Estreito de Hormuz, que não vai abrir. Então, o Trump está exigindo a abertura do Estreito de Hormuz, e ele não vai ser aberto pelo jeito, o prazo já se encerrou, e agora temos notícias que, né, nas primeiras horas dessa manhã, já deve acontecer, ou de amanhã, no próximo dia, não sabemos exatamente, né, deve acontecer já o primeiro dos ataques dos Estados Unidos em cima deles, né. É provavelmente que eles não façam isso agora no dia que estão falando, porque sempre eles anunciam uma coisa para enganar o inimigo, né. E aí aquilo não acontece exatamente no dia, e as pessoas dizem, fomos blefados, não é verdade. Só que horas depois eles fazem. Então, não dá para a gente ter uma base em datas, em horários, não existe horários militares, né? Os militares fazem quando menos a gente espera. Então, como eu disse, o Irã recusou essa proposta de cessar fogo, e o Trump disse que o Irã irá responder quando necessário, né? Rejeita cessar fogo, e eles vão responder às alturas, né? Tivemos também nos últimos dias umas imagens incríveis do resgate do piloto do F-15, os dois pilotos do F-15, que acabaram se ejetando e foram salvos ali, né, no território do Irã, e eles foram detectados, né, e foram encontrados e resgatados numa missão muito forte, muito grande que aconteceu, mas felizmente conseguiram resgatar esses dois pilotos do avião e mais o outro piloto do A-10 também, né? Então, como ele diz, o Trump disse que o prazo dessa terça-feira para fechar acordo é definitivo, não vai estender mais, e diz que essas declarações deveriam preocupar o Irã, O Irã, por sua vez, continua atacando ali Israel, Kuwait e também os Emirados Árabes, né? E Trump disse que as instalações
nucleares do Irã foram destruídas, e qualquer sugestão ao contrário são notícias falsas. Então essa é a mensagem que veio da Casa Branca, né? Instalações do Irã acabaram, todas elas não tem mais. O Irã praticamente acabou como potência militar. Não existe mais o Irã como a gente imagina, né? E está aqui o post novamente do Trump que diz, o Trump diz que uma civilização inteira partirá esta noite. Então eu vou abrir aspas aqui para vocês lerem o conteúdo com bastante precisão. Uma civilização inteira partirá, esta noite para nunca mais voltar. Vamos descobrir essa noite um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. Então, veja só quantas informações ele está dando aqui. Ele fala que uma civilização inteira, que é do mal, né, que não é o Irã, repito, não é o Irã, não é Israel, não é o povo que ali está, e sim a cúpula desses dois povos. Notem bem, você tem que entender a conversa, senão vocês vão falar, entendeu bobagem. É a cúpula dos dois povos, tá? É a cúpula do Irã do mal e a cúpula de Israel do mal. Esses dois povos que eram parceiros e estavam em conluio aí para fazer maldades no mundo e criar foguetes para destruir a humanidade. Então, essa civilização de draco-reptilianos malignos e voltados ao mal acabou, segundo eles, acabou já a partir de agora. E eles dizem, vamos descobrir um dos momentos mais importantes da complexa história do mundo, ou seja, a história do mundo não é o que a gente imagina, ela é complexa, ela é muito complexa demais, né? Então essa história do mundo, existe uma trama por trás, uma coisa sutil que nós não sabemos, só quem estuda consegue saber, que houve essa elite de poder que sempre dominou o mundo, e agora mais do que nunca estão nos seus dias finais. Então é isso que ele está dizendo, essa civilização de víboras, de raças malignas que assolaram a humanidade, esses draco-reptilianos, estão sendo extintos da Terra. Enquanto isso, eles ameaçam ainda cortar os cabos submarinos do Golfo, né, para tirar a internet da Terra, e é bem provável que eles façam isso também. Então se preparem, que nós vamos ter possivelmente algum apagão de comunicações por causa desses cortes aí do Golfo, né? E incluindo o Irã também está ameaçando outros países vizinhos ali a atacarem, como esse data center de 30 bilhões em Abu Dhabi e outros mais, né? Então tem muitas coisas acontecendo aí que a gente não tem ideia, mas eles falaram que vão atacar especialmente as usinas elétricas e pontes do Irã para que eles não consigam mais se colocar de um lado para outro. Mas conforme o Irã está fazendo zombaria deles também, eles deram risada desse prazo, não estão falando nada. Mas o que a gente sabe, segundo o áudio do meu amigo José Tofollet, né? Aqui tem uma imagem do rádio que foi comunicado com os pilotos americanos, lindo isso, né? Conseguiram resgatá-lo através desse sinal de rádio inimigo, e eles ficaram dentro de uma montanha lá e conseguiram localizar o piloto e resgatá-lo. É incrível isso, né? Bom, tá aqui a foto do piloto, né? Aqui a foto, então, maravilhosa. Então, o presidente disse, caro Irã, eu não sou Obama, eu não vou deixar por menos, né? Não vou deixar por menos. E enquanto isso, os Estados Unidos está comprando mais aviões F-35 para acabar com toda a possibilidade de um dia ter alguma retaliação desses países engraçadinhos aí que querem se bancar os tais ali. Mas conforme eu estava dizendo, né? Não é o Irã nem Israel, mas sim a cúpula do Irã e a cúpula de Israel, que são ligados ao Deep State mundial e estão fazendo maldade ao mundo. Então, é muito provável, conforme diz meu amigo José Tofollet, que algumas ações que têm sido feitas em Israel, né, contra Israel, teriam sido propriamente, até mesmo dos Estados Unidos, que é um suposto aliado deles, mas que por devido a essa idolatria ao mundo, que Israel é uma nação santa, porque isso, a Bíblia e tal, eles deveriam atacar também o Deep State dentro de Israel, só que depositando a conta para o inimigo Irã, que ali está. Então o inimigo Irã talvez não esteja nem atacando Israel de maneira explícita, como está, mas sim o próprio Estados Unidos estourando pontos que ali estariam sendo visados para destruir, né?
Enfim, não sabemos, são conjecturas apenas, mas o que a gente deve falar e dizer e deixar bem claro para todos, para a gente finalizar esse nosso comentário, é que as coisas estão no lugar e que os americanos e a força da aliança vai fazer o que é necessário para ver a limpeza da terra, não importa, não custe o que custar, nós vamos ter a destruição de toda a ponta da pirâmide mundial, dos chapéus pretos, os malignos, as pessoas que fizeram mal na terra, as pessoas que mexeram com os pequenos, dos túneis que ali estão em Israel, em Irã, tem muitos túneis ali, tudo isso vai ser desmanchado, lacerado. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente confiar, enquanto a gente vai tomando aí nosso suquinho, né? E a gente deixa para vocês um pensamento de força, de coragem. Quem puder ajudar o canal aqui, ficamos muito felizes com a sua participação. Vai deixando o like aí, é muito legal. Então a gente se vê daqui a pouquinho no Notícia do Momento e vamos aguardar as últimas notícias que vão acontecer essa madrugada aí, se de fato vai acontecer esse evento tão anunciado pelo presidente americano. Um abraço, compartilhe, tchau, a luz venceu, deixa um like aí, compartilhe.